bem, começamos o primeiro encontro da Jornada da Empregabilidade com as meninas superpoderosas que avançaram para a próxima etapa. Sim, só tem aqui quem concluiu a primeira jornada, quem resistiu ao primeiro teste de resistência, né? Aquele olhar para si, aquele processo de autoconhecimento, de entender quem eu sou, como eu sou, o que está acontecendo. Mas que bom, temos aqui as meninas que avançaram. Tá? E aí eu vou rapidamente explicar como vai acontecer essa segunda jornada. Essa segunda jornada, a jornada da empregabilidade, ela é uma jornada rápida, ligeira, mas com bastante coisa. Tá? Por quê? Porque o nome mesmo ela já diz, né? Nós vamos falar aqui de olhar para o mercado de trabalho, olhar para a profissão, olhar para a carreira, olhar para retornos, para mudanças, para outras possibilidades. E quando a gente faz isso, a gente cai num lugar que não dá para demorar muito. Né? E o que eu quero dizer com isso? Vocês vão perceber que os encontros desta jornada, eles são com muita informação e com muita coisa para vocês refletirem. Tá? Se vocês acharam que vocês refletiram bastante na primeira, garanto para vocês que agora a brincadeira começa a ficar no nível 2 do joguinho. Tá? Se fosse. É a evolução do Pokémon, né? Para quem pegou a era do Pokémon, é a evolução do Pokémon. Tá? Então vamos lá. Vocês fizeram, né, a grande maioria de vocês, quem está assistindo a gravação, quem está aqui no ao vivo, fizeram o diagnóstico de empregabilidade. Né? E para que serve aquele diagnóstico? Para traçar um cenário atual, um momento atual. Então, vocês receberam uma resposta, todas receberam, quem fez, recebeu lá, tem uma pontuação. Tá? Primeira coisa, não é para olhar para aquele diagnóstico, para aquele resultado, como assim, nossa, tá bom ou tá ruim? Não, a gente está olhando momento. Que momento que eu estou vivenciando hoje? Então, você tem lá uma pontuação, eu não vou lembrar de cabeça 100%, mas eu sei que a gente tem lá a pontuação. Por exemplo, acima de 20 a 30, de 20 a 40. Ali tem faixas. Claro que se você chegar na faixa mais alta, é super bom, é super maravilhoso, legal, estou super empregável. Mas esse é o cenário atual. Esse é o seu momento atual. Isso não quer dizer que amanhã, que daqui uma semana, que daqui um mês, você esteja nesse mesmo lugar. Só que ele leva a gente a refletir. Tá? E aí, essa reflexão vai passar por dois lugares. Tá? O primeiro é o que eu vou falar agora, nessa primeira parte da nossa conversa. E o segundo é o que a gente vai fazer uma atividade, por isso que eu pedi para vocês estarem aí com papel e caneta na mão, ou quem está no computador, ou usar aí um bloco de notas, alguma coisa, porque vocês vão precisar fazer anotações na segunda metade do nosso encontro de hoje. Tá? Peço desculpas por ter atrasado uns minutinhos, mas a maquininha aqui não quis ser minha amiga, de fazer o que ela precisava fazer antes, então ela atualizou exatamente na hora que foi começar o encontro, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer primeiro, deixa eu até pegar aqui no nosso material, eu acho que tem lá no GC, mas se não tiver não tem problema, porque eu vou compartilhar com vocês depois. Tá? Vou trazer um mapa mental bem simples, tá? Falando sobre empregabilidade, sobre alguns pilares das empregabilidades. Porém, esse mapa mental, vocês vão ver que ele vai ramificar para bastante outros lugares. Tá? Então, a gente começa olhando para um... Deixa eu até ver se ele vai abrir aqui. Abriu, legal. Deixa eu só colocar na outra página. Muito do que vocês vão ver aqui, a gente já falou, ou vai falar ao longo desta, dessa jornada. Cá.
Estou tentando ampliar aqui para vocês conseguirem visualizar, principalmente quem está no celular, tá, gente? Por isso que eu estou demorando um pouquinho. Mas vamos lá. Quando a gente fala em empregabilidade, a gente está falando basicamente nesses pilares aqui. Ó, vou colocar na tela para vocês agora. Estou vendo que está chegando o pessoal aí. Bem-vindas. Boa noite. Espero que consigam acompanhar tudo aqui com a gente. Bora lá. Aqui são os pilares da empregabilidade. Tá? Aqui a gente tem 9 pilares, ok? Muitos desses pilares estão em muitos estudos que vocês vão encontrar por aí. Um deles é da FIA Online, que ele bate 6 pilares dos que a gente tem aqui, mas eu trabalho sempre com um olhar de 9 pilares. Primeiro, autoconhecimento. Né? E que também está muito conectado com propósitos e valores, e é basicamente o que a gente fez na primeira jornada. Se eu não tenho esse trabalho de autoconhecimento, não consigo reconhecer meus valores, não consigo começar, pelo menos, destrinchar, entender quais são ou qual é o meu propósito, eu vou ter muita dificuldade de me empregar. Então quer dizer que você está falando que não vai arrumar emprego? Não, você vai arrumar emprego, mas talvez não dentro daquilo que você busca. Né? E aí eu percebi, em algumas falas e até em algumas conversas que eu tive no privado com algumas de vocês, de pessoas falando assim, puxa, Márcio, eu me formei, eu fiz cursos tal, na área X, mas eu não estou mais buscando essa área porque eu percebi que eu estou indo para outro caminho. É outra coisa que faz sentido para mim. Né, Letícia? Não que eu queira entregar ninguém, tá, gente? Mas é que a pessoa já fez que sim com a cabeça, a gente já vai pegando aqui. Ah, foi você. Mas é isso. Né? Por quê? Porque dentro desse processo que a gente vivenciou nas semanas anteriores aqui, a gente começa a olhar e falar assim, pô, será que é isso que eu quero? Será que é isso que está fazendo sentido? E sempre vou repetir. Não estou dizendo aqui, vai mudar, não vai mudar. Não. É refletir, é pensar. Então, esses dois primeiros, eles estão muito conectados, são pilares fundamentais. E por isso que eles estão ali no topo. Né? Ou se a gente fizesse uma pirâmide, eles estariam exatamente na base de sustentação, é o alicerce. Se eu não começo um processo de autoconhecimento, se eu não busco meu autodesenvolvimento, naturalmente eu não reconheço meus valores e começo a não identificar um propósito para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu estou vivendo. Tá? Onde vai passar isso? No terceiro pilar, que é a educação, que é o seu desenvolvimento pessoal, como profissional, como pessoa, como uma especialista em uma área, ou começar a buscar um aperfeiçoamento técnico, uma qualificação técnica. Né? Por isso que vocês vão lembrar, a gente passou pelo Ikigai, a gente passou pelo meu caminho, e nos dois a gente falou do que eu sou bom, do que eu sou bom, o que eu quero ser boa, o que eu quero fazer muito bem. Para a gente chegar aqui e olhar e falar assim, tá bom, já entendi. Estudei agronomia, porque a minha região aqui é forte no agro, é muito bom, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero ir para a área da saúde, eu quero ir para a área da fisioterapia, eu quero ir para a área da enfermagem, eu quero ir para a área da nutrição. Ok, já entendi. Me reconheci, entendi um propósito, eu quero contribuir aí com a saúde das pessoas. Ok, o que eu preciso fazer agora? Preciso começar a me direcionar para essa área. Preciso começar a estudar. Preciso começar a me desenvolver para crescer profissionalmente. Tudo bem até aqui, meninas? Eu estou falando de forma bastante resumida, tá? Mas a ideia, depois eu vou mandar para vocês um outro mapa mental que ele tem um pouquinho mais de informações aí. Vai ser mais fácil de vocês visualizarem o todo. Tá? Legal. Cumpri os 3 primeiros, ou pelo menos comecei a olhar para esses 3 primeiros. Por que tem flexibilidade aí? Quem arrisca dizer por que um dos pilares da empregabilidade é a flexibilidade? Quem arrisca? Pode abrir o microfone, não precisa nem levantar a mão, não, gente.
Se ninguém quiser arriscar também, tudo bem, né? Eu falo, mas seria legal vocês se arriscarem. De novo, não tem certo nem errado, hein? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Flexibilidade é a mesma coisa, neste sentido aqui. Talvez até valesse colocar uma barrinha, mas é a mesma coisa que adaptabilidade. É você ter flexibilidade suficiente para compreender que tudo está em movimento, que nós estamos em movimento, que nós fazemos parte e muitas vezes promovemos o movimento, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa carreira. E aqui a gente já teve alguns depoimentos de pessoas que falaram: poxa, comecei atuando em área tal, mas aí eu mudei, fui para outro caminho, comecei a empreender, comecei a fazer artesanato, comecei a buscar outros caminhos. Ótimo. Isso é flexibilidade. Isso é adaptabilidade. É muitas vezes o que falta para uma grande parte da população. Porque as pessoas tendem a entender ou acreditar que só tem um caminho. Bom, não vou falar mais nada, né? Acho que só uma imagem vale mais do que 1 milhão de palavras. Eu fiz uma transição de carreira há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei, na verdade, dá uns 12 anos. Mas eu fiz uma transição de carreira porque eu comecei a entender que eu precisava me flexibilizar, que eu precisava passar a me adaptar a outros caminhos, a outros modelos. Hoje, gente, eu trabalho desde 2020, praticamente, desde a pandemia, eu trabalho praticamente o tempo todo em home office. Né? Eu tenho algumas atuações presenciais, represento o Bold em alguns locais, vou fazer algumas ações presenciais, mas a maior parte do meu trabalho é presencial. Eu fui a pessoa que até 2019, ou até início de 2020, porque todas vocês aqui passaram pela pandemia, né? Até começo de 2020 dizia assim: imagina, não presto para trabalhar em casa de jeito nenhum. Imagina, de forma alguma. Se eu não tiver presente, eu não vou render, eu não vou me organizar. Hoje, se me perguntarem, você quer voltar para o presencial 100%? Se eu puder escolher, não. Se eu puder escolher, não. Então, assim, é um processo. E tem gente que ama trabalhar o presencial e eu acho maravilhoso, eu acho legal, eu acho fantástico. Tem gente que fala assim: eu não consigo, imagina. Meu chefe mandou eu ficar um dia em casa, eu não consigo trabalhar, eu fico desesperado. Tá bom, perfeito. Cada um está no seu ritmo, cada um está no seu caminho. E isso faz com que a gente também olhe para as mudanças que a gente está vivenciando. Todo mundo aqui já usou inteligência artificial para alguma coisa? Nem que seja para fazer uma pesquisa no Google. Como que a gente fazia antes, sem inteligência artificial? Como que você fazia para buscar? Quem é jovem há mais tempo como eu, tinha que buscar no jornal, impresso. Né, Lorena? Não que você seja, não que você seja uma pessoa idosa, mas você é jovem há mais tempo assim como eu. Eu tô lembrando, você lembra da Barça, Enciclopédia Barça? Ô, meu amor, tem umas crianças aqui que não faz ideia do que é isso. Eu Eu lembrei lembro. na hora, tinha na casa da minha tia, quando eu não dava para ir na biblioteca municipal, que a gente tinha que ir até lá para pesquisar, Exato. eu ia para a casa da minha tia, porque ela tinha a coleção completa Tinha da a Barça. coleção completa da Barça, sim. Aqueles 299 livros de capa vermelha. Capa vermelha era, vermelho com dourado. Vermelho escrito em dourado, com certeza. Obrigado, Lorena, pela fala. É exatamente isso. Gente, para quem não sabe, para quem é jovem há bem menos tempo do que nós,
eu vou explicar o que era a Barça, tá bom? Vocês conhecem o Wikipedia? Era o Wikipedia físico. Tudo que você queria estava lá. Você perguntava assim, o que é abobrinha? Nossa, ia estar lá dizendo que a abobrinha é um legume, não sei o quê, não sei o quê. Hoje você vai no Wikipedia e acha. Hoje você vai na inteligência artificial e encontra o detalhamento de tudo isso. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não consegue se adaptar aos movimentos que a gente está vivenciando, muito possivelmente, em algum momento ou em algum lugar, a gente vai ficar travado. E o que eu quero trazer para vocês aqui é, e estou batendo bastante aqui na flexibilidade, na adaptabilidade, por quê? Porque isso acontece no nosso dia a dia. Quem está no mercado de trabalho está vendo isso acontecer. Quem não está vendo os outros passarem por isso. Nossa, mudou o sistema. Ficou todo mundo doido lá porque mudou o sistema da empresa. Nossa, porque agora eles estão usando uma tecnologia nova. Não, agora tem que atender as pessoas pelo WhatsApp. Não, agora você não conversa. Bom, gente, liga numa central telefônica. Até você conseguir chegar, falar com um ser humano, você já demorou uma meia hora. Porque é tudo o chatbot que está fazendo. E a gente não adianta querer lutar contra. Você tem que se adaptar. Tudo bem até aqui, meninas? Ok? E aí vem a importância do networking. O que é networking? Rede de contatos. A gente já falou um pouco sobre isso, mas nessa jornada, a gente vai batendo nessa tecla o tempo inteiro. Isso aqui que a gente está fazendo é networking. O grupo do WhatsApp onde vocês estão desde a primeira jornada e agora migraram, né, para a segunda jornada, é networking. Independente se uma mora em Uberlândia, a outra mora no Ribeirão Preto, a outra mora no Acre. Não importa. É network. Sabe por quê? Porque amanhã uma de vocês vai ficar sabendo de uma oportunidade de trabalho que é na região da outra e vai poder compartilhar. Uma de vocês vai ficar sabendo de um curso super legal, vai poder compartilhar. E hoje eu posso dar uma notícia importante para vocês, tá? Eu não ia dar, mas eu vou dar, tá bom? Porque o Márcio Bonzinho, de vez em quando, ele grita. Apesar de que eu falei para vocês que ele não ia ser mais bonzinho, né? Vou gerar um suspense. Thalita, pode falar primeiro antes de eu falar qual era a notícia. Pode falar, Thalita. Eu ia mandar um coraçãozinho. Ah, tá bom, então tá bom. Eu vou aceitar seu coraçãozinho. Foi ótimo essa. Era só mandar um coração. Tá bom. Então vamos lá. Vocês que estão nessa turma, quem está nessa turma, inclusive quem está vendo a gravação, porque eu espero que continue, quem concluir esta etapa e a próxima, que aí vai concluir todo o programa, a gente vai disponibilizar uma licença gratuita da plataforma chamada Coursera. Coursera. Tá? É uma plataforma que tem um monte de curso. Tá? A gente firmou uma parceria agora no primeiro semestre. Eu não pude falar antes porque a gente ainda não tinha essa certeza de conseguir liberar para vocês. E aí a gente está, junto com eles, estruturando algumas trilhas de aprendizagem que vocês vão ter à disposição. Tá? Então, assim, de imediato a gente já pode dizer, tem aprendizado com IA, tem marketing digital, tem comunicação corporativa, que mais? Tem um complemento de desenvolvimento pessoal, tem técnicas comerciais de negociação, tem algumas coisas que a gente está trazendo e a ideia é a gente aprimorar um pouco mais e ampliar alcance de curso para vocês. Tá? Isso é para quem concluir todo o programa, tá certo? Porque a gente só pode fazer, foi um acordo que a gente fez com quem conclui o programa e a gente vai mostrar, essa pessoa aqui tem o certificado de todas as jornadas. Concluiu? A gente libera, aí tem alguns critérios, claro, mas o mais importante, também é gratuito, tá, gente?
não vai ter custo para vocês. Lógico, talvez alguns cursos tenham alguma restrição, mas a grande maioria dos cursos ali da plataforma é gratuito. Tá? Isso é network, gente. Não, mas vocês estão oferecendo. Sim, mas a gente só vai poder oferecer se vocês concluírem e se mantiverem aqui dentro desse ecossistema, senão não adianta nada. Né? Infelizmente, as meninas que não conseguiram avançar ou que desistiram no meio do caminho, elas estão perdendo, inclusive, um pilar importantíssimo da empregabilidade, que é a network, que é a ampliação de rede de contatos. Tá? O outro pilar importantíssimo, processos seletivos. E aqui a gente está falando de um leque gigantesco. Né? Ah, Márcio, mas eu tô trabalhando, tá tudo tranquilo, não estou pensando em mudar de emprego agora. Ok. Tudo bem. Mas isso quer dizer que você não precisa se preparar? Isso quer dizer que você não precisa olhar para o seu currículo? Você não precisa atualizar seu currículo, seu LinkedIn? Que não pode surgir uma oportunidade, por exemplo, de uma promoção, de uma troca de setor dentro da empresa que você trabalha, de uma nova função? E como você vai estar preparada para isso? Você está se preparando para isso? Você está se preparando para fazer uma entrevista? Ou ainda que seja um bate-papo, uma conversa? Como que você está fazendo com tudo isso? Percebe? É também um pilar de empregabilidade. E não adianta você trazer para mim, e isso acontece muito, tá, gente? Márcio, mas o processo seletivo não depende da gente, depende da empresa, depende do recrutador. É verdade. Abrir a vaga, oferecer a oportunidade, selecionar os candidatos, é o recrutador. Agora, se apresentar bem na entrevista, saber falar sobre você, saber contar a sua trajetória, saber falar das suas competências comportamentais, isso depende só de você. Se você não fizer bem, acabou o processo seletivo. Se o seu currículo não estiver legal, se o seu perfil do LinkedIn, e se alguém aqui não tiver perfil do LinkedIn, já faz agora. Quer dizer, agora não, porque a gente está aqui no encontro. Mas assim que terminar o encontro, tá? Que vocês vão precisar de perfil do LinkedIn. E que deve estar atualizado. Deve ter informações sobre vocês. Né? A gente vai falar mais sobre isso. Ok? E aí a gente vem para os 3 últimos pilares que a gente trabalha, que é como você se comporta no ambiente de trabalho. É fácil, né, a gente falar assim, aquela empresa lá é horrível. Não, porque as pessoas que trabalham lá são horríveis. E você? Vamos fazer uma autoanálise? Vamos olhar para a gente para ver se realmente a empresa é tão horrível desse jeito, o lugar é tão hostil desse jeito, ou se é a gente que não está conseguindo se adaptar à flexibilidade. Se é a gente que não está conseguindo entender a dinâmica daquele ambiente de trabalho. Né? E, claro, o comportamento também está conectado com o outro propósito ali em cima, os seus valores. Poxa, você acredita em X, a empresa é totalmente Y, talvez não vai fazer sentido. Então, muito possivelmente o seu comportamento profissional ali no dia a dia não vai ser o melhor. Né? E por que eu estou falando isso? Porque existem várias pesquisas, e vocês podem procurar na internet, que, em média, guardem esse número, em média, de 60% a 80%, eu geralmente falo 70% para ficar no meio do caminho, mas de 60% a 80% das demissões em uma empresa ou nas empresas são por questões comportamentais e não por deficiência técnica. Isso significa, não é que a pessoa não sabe trabalhar, não é que a pessoa não sabe fazer. Ela não sabe se portar, ela não sabe se comportar dentro do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho. Ela não se comunica bem,
ela não tem uma boa relação interpessoal, e aí vai por muitos outros caminhos, né? Empatia, inteligência emocional, reconhecimento, né? Preconceitos e tudo mais que vai acontecendo, né? Ah, Márcio, mas isso vem muito do outro. Perfeito, concordo com vocês. Mas a gente está aqui para olhar para nós. Como que eu vou me colocar neste lugar? Ok? O empreendedorismo aqui, entendam também como intraempreendedorismo, que significa empreender dentro de um trabalho, dentro de um regime CLT, dentro de uma prestação de serviço. Né? Porque a gente entende empreendedorismo só quando a gente fala assim, ah, eu vou abrir uma loja, ah, eu vou montar uma empresa, ah, eu vou... Não, quando você trabalha dentro de uma empresa, você também pode empreender. Sabe como? Oferecendo novas alternativas, sugerindo outras possibilidades, construindo novos processos, novas coisas. Quer ver um exemplo? Eu vou falar um exemplo aqui do Bold. Vocês já devem ter recebido alguma mensagem do Iago, em algum momento por e-mail, alguma coisa do Iago. O Iago, ele trabalha aqui no Bold o mesmo tempo que eu. Tá? A gente está juntos aqui no Bold há 4 anos e meio. Ele começou aqui como estudante. Ele fez o programa assim como vocês. Ele terminou o programa, a gente conseguiu abrir uma vaga de estágio. Na época, era um estágio, inclusive, que não era remunerado. Ele topou. Logo depois, a gente teve a oportunidade de colocá-lo como um analista aqui para ser efetivado. E ele trabalha já com a gente há esse tempo. Essa semana, vocês sabem, a gente está com um processo de inscrição aberto aí para nova turma. Essa semana, ele me apresentou, e não foi pedido, tá, gente? A gente era uma dor, era uma necessidade, mas não, a gente não falou para ele, ó, precisa fazer para agora. A gente disse, ó, seria legal fazer. Ele apresentou um processo completo de automação para todo o fluxo de inscrição do Bold. Então, a turma nova, vocês não pegaram ainda isso, ainda tinham, o mesmo fluxo, mas era manual. Hoje, né, semana passada, na verdade, para ser mais exato, ele entregou para a gente um processo automatizado. Isso é um processo de intraempreendedorismo. Por quê? Ele está se desenvolvendo enquanto profissional, ele começou a estudar e fazer mais coisas, e ele falou, ó, vou fazer para o Bold, porque além de eu aprender, eu também tenho como testar tudo que eu estou aprendendo. Ele entregou. Para a gente, é fantástico. Para mim, enquanto gestor dele, eu estou olhando e falando, peraí, ele está se desenvolvendo profissionalmente e está ajudando a desenvolver o nosso processo interno. Cara, ele está criando, ele está entregando, ele está fazendo. Então, isso é um processo de intraempreendedorismo. E claro que algumas pessoas até vão buscar empreender mesmo aqui na turma, está tudo certo. Ah, vou montar uma loja, vou vender cosméticos, vou, não sei, ser corretor de imóveis. Tá bom, busque isso. Só que para isso você precisa também estar visível no mercado. Né? E aí, para fechar essa parte, essa primeira parte da nossa conversa, o último pilar é a autonomia financeira. E quando eu falo de autonomia financeira, eu não estou dizendo que vocês precisam ter uma reserva hoje de dinheiro. Mas é o quanto você está buscando estar mais empregável, estar com o seu potencial de empregabilidade elevado, para que você possa ter uma renda e, além de ter essa renda, conseguir buscar a sua autonomia financeira. Ter suas contas pagas, comprar o que você quer, realizar seus sonhos. Porque senão você vai ficar, e também acontece, infelizmente, para muitas pessoas, às vezes até por falta de conhecimento, não é um julgamento, mas é por falta de conhecimento mesmo, as pessoas falam assim, ah, tá bom, eu faço isso aqui, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso a vida inteira, e ela nunca consegue ter autonomia financeira.
Ela vai ficar sempre ali naquele ciclo, né? Trabalha várias horas, para ali, volta. Por quê? Ela não dá um passo adiante de falar assim, eu vou talvez buscar uma outra profissão, eu vou buscar uma outra alternativa, vou buscar uma outra forma de trabalho, vou buscar uma segunda renda. E aí cai um pouquinho naquilo que a gente já tinha falado um pouco antes, na jornada anterior, que é a gente ir só perpetuando aquilo que a gente aprendeu, né? Não, a família inteira trabalha em atividades manuais. Então todo mundo tem que continuar atividades manuais. De repente você não quer. De repente você fala assim, não, eu quero ir trabalhar com uma atividade mais filosófica, eu quero ser escritora, eu quero desenvolver uma teoria X. Tá bom, perfeito. O que você precisa para isso? O quanto isso vai te levar para outros caminhos que não só o trabalhar por conta daquele único recurso possível. E você vai enxergar outros recursos para te dar essa autonomia financeira. Faz sentido isso para vocês, gente? Fica claro essa ideia da autonomia, esse entendimento do que é a busca da autonomia? Ok? Legal, que bom. Então, assim, neste primeiro momento, a ideia é trazer esse olhar, né? A gente agora entende quais são os pilares. Como eu disse, depois eu vou oferecer para vocês aí um mapa mental, além desse, um outro um pouco mais detalhado para vocês poderem refletir. Também disponibilizo o link da FIA, que eu mencionei aqui, para vocês também terem ali uma fonte de consulta, tá? Mas é legal que vocês peguem isso e olhem para o resultado que você recebeu do diagnóstico, né? Então, se o seu resultado foi que a sua empregabilidade está mais alta, mais baixa, está mediana, ok, perfeito. Como que eu vou alimentar esses pilares e vou fortalecer esses pilares para ir adiante? Para evoluir, para crescer mais, para conseguir dar outros passos. Tudo bem até aqui, meninas? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer algum tipo de comentário, porque a gente já vai mudar a página e já vai para outro lugar aqui. Dúvidas? Perguntas? Não? Tá ok? Beleza. E aí, lembra que eu falei comportamento no trabalho, um dos pilares? Acabei de mostrar para vocês. Vamos entender um pouquinho mais quem são essas pessoinhas que estão aqui, essas 25 pessoinhas que estão aqui do outro lado da tela. Quem são vocês? Quando a gente fala de perfil comportamental. Então, já vai separando papel e caneta aí, que eu pedi para vocês terem na mão, que é agora que a gente vai usar. E para quem está assistindo a gravação, é importante que vocês façam com calma esse diagnóstico, que é um outro diagnóstico aqui que a gente vai fazer agora, aqui ao vivo, mas você pode fazer assistindo a gravação. É importante que você faça no mesmo formato que a gente vai fazer no ao vivo. Tá certo? Então vamos lá, meninas. Papel e caneta na mão. Quem não tiver, quem quiser só anotar em algum outro lugar, no celular vai ser um pouco difícil, porque eu vou passar slides, tá? Mas quem está no computador e quiser fazer a anotação ali no celular, fique à vontade. Então bora lá. Vou compartilhar aqui para vocês. O nome do diagnóstico que a gente vai fazer agora chama-se preferência cerebral. Talvez algumas de vocês já conheçam, já tenham feito. Não tem problema nenhum, a gente vai fazer de qualquer forma, porque todos esses diagnósticos que a gente faz, o de felicidade que vocês fizeram na jornada passada, o de empregabilidade que fizeram essa semana, este de preferência cerebral que estão fazendo agora, eles podem ter mudanças. Pequenas, mas eles podem ter mudanças. Então, eu fiz no ano passado. Possivelmente pode ter alguma mudança agora. Tudo bem? Então, só para trazer um contexto, o que é o preferência cerebral? Ele é um diagnóstico que vai avaliar, eu não gosto muito da palavra avaliar, mas talvez avaliar, ou analisar, vai mostrar um retrato de como você se enxerga neste momento.
Claro que no final de tudo, a gente vai falar da essência, né? Vocês, assim como eu, a gente tem uma essência que geralmente aqui vai dar a predominância e vai ser mais fácil de vocês começarem a compreender algumas coisas. Beleza? Então, vou pedir para vocês agora o seguinte. Já pegaram papelzinho e caneta? Marca aí nesse papel essas 3 opções, letra A, B, C e D. Daqui a pouco vocês vão entender, mas é só uma sugestão, tá? Colocar assim, A, B, C e D, um em cima do outro, é só uma sugestão. Se quiser colocar do lado, na horizontal, pode ser. Se quiser colocar na diagonal, pode ser. Se quiser colocar um em cada ponto da folha, também pode ser, tá bom? Ah, eu vou colocar um na frente e outro no verso. Tá bom. Seja livre, tá bom? Aí, vocês vão, para cada slide que eu passar daqui a pouquinho, vocês vão anotar um xizinho, um palitinho, um furinho, não sei, como vocês quiserem, fazer um desenho na frente. Por quê? Os slides que eu vou passar para vocês vão ter palavras correspondentes a essas letras. Então, por exemplo, na letra A do primeiro slide vai ter banana, na letra B, jabuticaba, na letra C, laranja e na letra D, limão. Quando chegar esse slide, vocês vão ler as 4 opções e precisa escolher uma única, a primeira que vier na sua mente. De repente você olhou e fala assim, gosto mais de jabuticaba, tá na letra B. O que você vai fazer? Uma marcaçãozinha na letra B. Não é para colocar o nome, tá bom, gente? Não é para escrever a palavra. Só faz uma marcaçãozinha. Aí no outro slide tem lá cores. Rosa, vermelho, laranja e dourado. Aí você fala, gosto mais do dourado, tá na letra D? Uma marquinha na letra D. E assim vocês vão marcando. Cada slide que aparecer, marque uma única palavra. A letra correspondente de uma única palavra. Tá? Importante. Os slides são sequenciais. Significa, eu não consigo pará-los. Tá? Então, eles têm um intervalo de 10 segundos aproximadamente para mudar. Então, dá tempo de ler com calma. Mas, se por um acaso você perder algum dos slides, continua marcando o próximo. Tá? Ixi, olhei aqui e me perdi. Não tem problema, marca o próximo. Tá? A única questão que não é muito legal é se você perder, por exemplo, metade dos slides. Não acontece, tá, gente? Isso não acontece. Mas eu estou dando um exemplo exagerado. Serão 25 slides no total, que eles vão passar de forma sequencial, como eu já disse, e a ideia é que vocês marquem mais ou menos assim. Tá? Vai chegar no final, vai ter lá algumas marcações, um tanto na A, na B, na C e na D, e quando terminar, eu explico para vocês o que significa cada uma dessas letras. Tudo bem até aqui, meninas? Dúvidas? Se alguém tiver com dúvida, por favor, fale agora, para não se perder depois. Né? Se alguém que chegou um pouquinho depois aí, perdeu a explicação, me chama. Eu repito, não tem problema. Ok? Então vamos lá. Assim que eu soltar o primeiro slide, todos eles têm uma numeração, tá? Então vocês vão saber 1, 2, 3 até 25. Tá? Depois do 25º... Márcio, Oi, pode falar. boa noite. Oi, Adriana. Exemplo assim, que você citou, jabuticaba. Qual que é o critério de A, B, C, D que eu vou escolher? O que significa? Ou A no meu palavra... entendimento, Não, jabuticaba. Tem a a palavra vai letra A, estar na frente da A. Isso, da letra. Tá? aí Então você você vai... aí eu posso falar assim, banana, mas tem no A também, eu vou no A.
Isso, Título, é é isso? onde a palavra tiver. Isso, é onde a palavra tiver. Se ela tiver na letra A, você escolheu ela, você faz um xizinho no A. Se a próximo slide você escolher a palavra da letra B, você faz o xizinho no B. Se na próxima voltar no A, voltou uma outra palavra que eu achei mais interessante. Sempre a correspondência é a letra onde a palavra está. Ok? Só para eu entender, por exemplo, a palavra verde, de cores. Ah, e tem o D, é isso? Que o meu Isso, se ela tiver cérebro. no D, Ah, isso, você entendi. vai fazer o xizinho no D. No próximo Tá bom. slide vão vir outras palavras. Aí você vai escolher uma delas, aonde ela tiver na letra correspondente, você faz um xizinho aí. Tá bem. Obrigada. Bom? Ótimo. É isso aí, gente. Tira a dúvida, porque senão na hora que começa, eu fecho o meu microfone e eu só abro quando terminar os 25 slides. Vamos lá? Então, a partir de agora, tá valendo. Espera aí, deixa eu só colocar. Esse é o primeiro. Bora lá. Já mudou para o segundo, agora eu vou ficar em silêncio.
Prontinho, chegamos ao fim. Agora eu preciso que vocês contem quantas marcações vocês fizerem em cada uma das letras. E depois que vocês fizerem essa contagem, somem para ver se deu 25. Ok, Ana, não tem problema. Não tem problema. Você vai fazer, Ana, você vai fazer o seguinte, a gente vai olhar a partir do resultado que você tem aí agora. E, se for o caso, depois, amanhã, você faz de novo durante a gravação. Assiste a gravação e faz de novo, tá? Mas pode fazer. Ana Vitória, você conseguiu fazer 26. Eu não sei da onde você tirou o 26º, mas tá tudo bem também. Segue o jogo. Muito bom, adoro. Vocês conseguem fazer umas proezas de vez em quando que, olha, adoro. Amo vocês. Ana Vitória, depois você faz, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer depois. Quem... Tudo bem, Isa. Tava esperando essa questão do empate aí. Ótimo. Então vamos lá. Só para a gente colocar todo mundo na mesma página. Quem por um acaso perdeu, assiste a gravação e faz de novo, tá? Mas pega a explicação agora porque é legal. A gente já começa a ter uma ideia. Então vamos lá. Eu quero saber quem deu a maior parte na letra A. Pode só levantar a mãozinha aqui para mim assim, ó, para eu saber. Então, para quem deu letra a maioria das marcações foi na letra A. Ninguém? Ai, que medo. Maria Joana colocou um joinha, acredito que foi. Beleza. Na letra B. A Thalita também colocou A, tem bastante B. Ótimo. Tá bom. Podem abaixar. Letra B pode baixar. Agora, letra C. Podem baixar. Letra D. Essa também foi D, legal. Isa, o seu foi C e D que deu empate, é isso? Podem baixar as mãos. Eu abaixo aqui. Tá. Quem mais deu empate, gente? Então a Isa deu C. Coloca aqui no chat quem deu empate. A Letícia também B e D. Não, B, C e D. O seu deu 3 empate, Lê? Isso. Tá bom. Tá bom. Não, o meu um que venceu, eu tive 2 empates, mas aí é irrelevante. Um só que teve mais. Não. Considera só o maior. Mas... A Adriana pode considerar só Tá. o maior. Isso. O que teve mais pontuação, isso sim. Então vamos lá, a gente tem empate aqui, ó, de 2. Deixa eu ver. Maria Joana A e C, Raquel C e D, Isabela C e D e a Letícia com B, C e D. Não sei se isso é bom ou se é ruim, não, tô brincando, gente. Vamos lá. Para quem deu empate, vou começar explicando para quem deu empate, que é mais fácil. Para quem deu empate na maior pontuação, possivelmente você vai se ver nas duas explicações do que deu empate, no caso da Letícia, dos 3. Mas certamente você vai ver
uma que você vai ter características mais de um perfil ou do que o outro. Tudo bem? Para quem não deu empate, que deu um único ali vencedor em primeiro lugar, 99,99999% de chance de vocês se reconhecerem a partir de agora, que eu vou começar a explicar. Ok? Uma coisa importante: não tem certo, não tem errado, não tem melhor e não tem pior. São perfis, são características. Tá? Então vamos lá. Vamos ver. Esses são os bichinhos que representam cada um desses perfis. Tá? Então, na letra A, o águia. Na letra B, lobo. Na letra C, golfinho. E na letra D, tubarão. A partir de agora, a gente começa a falar em ordem alfabética. Não é por prioridade, só ordem alfabética mesmo. Falar dos 4 perfis. Então, vamos lá. Quais são as características ou quais são as palavras que motivam as pessoas que têm esse perfil águia? Inspiração, criatividade, ideias, liberdade, e sempre o que mais motiva, e aqui a gente está falando na vida como um todo, mas o nosso foco maior aqui é no profissional, tá bom, gente? Mas isso é na vida. Vocês são assim na vida, tá? Liberdade de expressão, ausência de controles rígidos, ambientes descentralizados, significa, todo mundo pode fazer, não precisa ficar concentrado em um único lugar, vai fazendo, tá tudo bem. Tá? Alguns comportamentos. São pessoas bastante intuitivas ali, estão sempre pensando alguma coisa ali, olhando para a intuição, será que sim, será que não? Né? A Thalita já está morrendo de rir, certamente o perfil dela é o A, porque ela já se identificou, e aí as pessoas começam a se entregar, e eu adoro. São pessoas curiosas, flexíveis, criativas, que têm foco no futuro, que busca, busca sempre um ambiente mais descontraído, busca inovação, busca um pensamento grande. Tudo isso é fantástico, tá bom? Mas assim como em qualquer perfil, tem pontos críticos, e a gente vai falar deles. Mas eu vou aproveitar. Thalita, você consegue ou me responder no chat ou abrir o seu microfone? Já que você se manifestou assim tão efusivamente. Pelo chat eu consigo rapidinho, pelo áudio rapidinho. Tá bom, então é rapidinho. Thalita, vamos viajar? Vamos. Mas você não sabe nem para onde, vamos? Não, mas vamos. Era só isso que eu precisava de resposta, Thalita. Obrigado. Não. Gente, o povo do Águia, eu tô sentado aqui, tem uma janela do meu lado. Você tem que fechar a janela, senão eles vão embora, tá? É que nem balão de gás na mão de criança, que solta e vai, foi embora. É assim, gente. Tá? Você vai assim, vamos viajar. Vocês viram, né? Vamos viajar. Eu podia ter falado que a gente ia para a Ucrânia, para a Rússia, no meio das bombas. Ela fala, vamos, vai ser legal. Eu acho que é bem assim que vai ser interessante. Essa é a aventura que eu queria. Cair uma bomba na sua cabeça? Pode ser, não tem problema, vai ser divertidão. São essas pessoas, tá? Por isso que lá no começo eu falei assim, gente, é só uma sugestão de colocar as letrinhas uma em cima da outra, ou uma do lado, tá bom? Porque os águias, às vezes vão falar assim, mas eu não quero colocar uma em cima da outra, por que eu preciso colocar? O meu papel, as minhas regras. Né, Thalita? E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque olha os pontos de melhoria. E, gente, é ponto de melhoria, tá bom? Não é defeito. Defeito quem tem é máquina de lavar. Televisão. Isso tem defeito. A gente tem ponto de melhoria. Nunca fale numa entrevista que você tem defeito. Fale que você tem pontos de melhoria e que você já está trabalhando neles. E que isso seja verdade, tá bom? Pessoas do perfil A, e eu não vou mais mencionar nomes aqui para não acharem que é perseguição, são pessoas, às vezes, um pouquinho distraídas. Né?
São pessoas que querem fazer tudo novo o tempo inteiro, só por fazer. Então, assim, começa 52 cursos, 398 livros, 299 séries. Agora, pergunta quantas ela termina. Eu não vou nem dizer mais nada. Tá? E aí eu tenho um exemplo rápido. Eu vou tentar ser bem sucinto para não tomar o nosso tempo e não estourar o nosso tempo. Trabalhamos com uma... Há anos atrás eu trabalhei numa empresa, trabalhávamos com uma pessoa que tinha esse perfil assim no nível altíssimo, tá? Dos 25 ela respondia 20 na letra A. E ela falava assim, não, ele tem que fazer coisas diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Fim de ano, vamos fazer confraternização da empresa? Vamos fazer. Primeira coisa, ela deu a ideia. Ah, gente, esse ano a gente tem que fazer algo diferente. Vamos fazer num sítio? A gente, pô, meu, mas no sítio tem deslocamento, é um pouco mais difícil, o pessoal tem família e tal. Não, mas vai ser ótimo, vocês vão ver. Ai, vocês são muito chatos, tem que fazer sempre a mesma coisa. Tá bom, vamos fazer no sítio. Começamos a fazer cotação, o pessoal lá começou a fazer cotação. Quando estava quase chegando na ideia de, gente, agora vamos fazer no sítio e tal, acho que foi uma sugestão legal e tal, ela virou e fez assim, mas pelo amor de Deus, no sítio acho que não vai ser bom não. Sabe por quê? Porque vai que chega lá, não é um lugar legal, aqui valia mais a pena a gente sair para comer, fazer uma festa, ir num samba. Mas, sua pessoa, você não falou que você queria ir no sítio? Você não falou que ia ser muito fantástico ir no sítio? Então, a gente tá olhando o sítio. Não, mas você... Tá bom. Melhor, o custo vai ser menor. Vamos fazer... Vamos procurar uma pizzaria, uma churrascaria, não sei. Vamos procurar. Fechamos o lugar, fizemos a reserva. Ela fez assim, pensando bem, acho que no sítio ia ser mais legal, né? Pode falar, Thalita. Não, tem algumas coisas que eu concordo, agora tem outras que não. Esse, assim, por exemplo, de dar uma ideia e não concluir, algumas coisas eu tento concluir. Desse ponto aí eu não. Ótimo. Thalita, eu Muita tô dando... curiosidade ali que Eu tô dando os exemplos realmente exagerados mesmo, tá bom? é, Mas eu sei que você se identificou. Porque não tem como, as pessoas começam a se entregar logo no primeiro minuto. ixi, a curiosidade bate forte e tudo. E é bom, tá, Thalita? É bom. Nossa, É bom você ser curiosa. No mercado de trabalho, é legal você ser curiosa. Talvez só precise entender aonde essa curiosidade vai levar. Porque às vezes você pode usar a curiosidade para desenvolver coisas, fazer coisa nova, responder questões que estejam lá pendentes. Fantástico. Agora, só por ser, só por existir, às vezes não vai fazer muito sentido. Tá? Então, é esse o lugar que a gente olha. Legal, Thalita, obrigado. Tá? Então, quando a gente olha para um perfil, é assim que a gente vai fazer a leitura. Tá? Tem os seus pontos e características super positivas, mas tem alguns lá que a gente precisa repensar. Talvez, opa, será que faz sentido? Será que não? Ok? Vou avançar. Vamos para o próximo. Os lobos. Olha só as palavras que começam. Organização, controle, segurança, fazer tudo certo. Certamente para os lobos, a hora que eu perguntei para a Thalita, vamos viajar, os lobos pensaram assim, de jeito nenhum. Nem conheço esse doido, não sei para onde ele vai querer me levar. Quantos dias? Como que vai? Como que volta? Fica hospedado onde? Quanto de dinheiro precisa? Exatamente isso. Olha lá, a Raquel já colocou custo. É isso. São os lobos. Né? E aí, isso faz parte, olha lá. O que motiva? Regra, processo, ausência de risco, ambiente organizado, metodologia, né? Previsibilidade, manter as coisas como elas costumam ser. E aí vem para o conservador aqui, no sentido de, não, mas aqui a gente faz há 39 anos, a empresa existe, há 39 anos é sempre do mesmo jeito. Tá bom, tá funcionando? Ótimo. Mas será que não pode melhorar?
Será que não pode aprimorar? Lembra da flexibilidade que eu falei agora há pouco? Aí, ó, desafio grande para os lobos, tá? Para o perfil lobo. Qual que é o ponto forte? É esse olhar de, pô, tá tudo dentro da conformidade, tá tudo dentro do padrão, tá tudo sendo seguido, a regra tá funcionando para todo mundo, perfeito. Vamos olhar detalhe, vamos olhar a qualidade da entrega. Essas são características muito fortes para o perfil lobo. Tá? Mas olha lá os pontos de melhoria. Às vezes, o excesso de perfeição, de querer fazer muito bem feito nos mínimos detalhes, vira um problema. A pessoa pode perder prazo. A pessoa pode não conseguir entregar de uma forma legal. Né? Sempre, a mensagem que eu mais uso aqui para o perfil lobo é: o bem feito é melhor do que o perfeito. Então entregue sempre o seu melhor. Mesmo que amanhã você descubra que poderia ter feito outro melhor. Tá bom. Melhore, aprimore, seja 1% melhor a cada dia. Mas não se trave. Eu vi que a Karen colocou aqui, o perfeccionismo me trava. É um problema. Por quê? Porque vai entrar no outro ponto ali que geralmente é onde vai cair. Resistência à mudança. Não, mas eu sempre fiz assim. Tá bom, meu amor, mas agora não precisa mais ser assim. Não é mais desse jeito que funciona o mundo. Né? Precisa fazer um pouquinho diferente. Né? O medo de errar. Gente, se vocês convivem com pessoas que têm o perfil lobo, você pode ter certeza que você nem precisa falar. Quando a pessoa erra, você nem precisa falar. Ela já está sofrendo há uma semana. E vai continuar sofrendo mais outra. Tá? Não precisa nem falar para ela assim, nossa, você errou, né? Então, assim, a gente precisa olhar para tudo isso. Ok? Vou passar para o próximo, porque eu ainda vou fazer um fechamento aqui para a gente começar a olhar para esses lugares dentro das profissões, dentro das áreas de trabalho. Os golfinhos. Não, peraí, deixa eu voltar. Exemplo de lobo. Fiz treinamento uma vez numa empresa e quando a gente passou esse diagnóstico, o time inteiro foi unânime. Nossa, o lobo é o fulano. E deram o nome lá do João, vou citar qualquer nome aqui. Do João. Eu falei, mas, gente, unânime? Como assim? Márcia, a gente já sabe que hoje ele pode ter até um transtorno mesmo, né? Tem um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, mas assim, ele vem trabalhar com as camisas numeradas. Ele tem 31 camisas. Cada dia ele vai com uma, e a camisa é numerada. Então a gente já sabe que camisa que ele vem no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. É sério, gente. Lógico que aqui eu estou falando extremo, tá? De novo, estou dando exemplos extremos para vocês. Mas esse foi um exemplo que a gente vivenciou. Claro que essa pessoa precisava se desvencilhar disso. Não sei como ficou, porque eu não tive mais contato. Né? Mas o perfil do lobo, ele é tão analítico e tão criterioso com essas regras que ele pode chegar nesse extremo. Né? Não, tem que ser tudo no mesmo lugar, tem que ser tudo daquele jeito. Tá? Oi, Lorena, pode falar. Eu tô assustada. Eu marquei um pouco de letra B, mas não deu a numeração maior. Mas umas coisas aí eu me identifiquei. Na hora que você falou da roupa, eu trabalhei a vida inteira com uniforme. E aí agora eu entrei numa empresa onde não tem uniforme. E pouco antes de eu entrar nessa empresa, eu dei um limpa no meu guarda-roupa. E aí eu doei, como eu engordei, eu doei roupas que eu não tinha usado. Aí o que eu entrei na empresa, eu falei, eu não vou repetir roupa até acabar. Lá, tá vendo? Minhas roupas e eu começar. Então, desde que eu comecei, tem um mês, eu tô indo cada dia com uma roupa diferente.
Até o povo tá brincando, ó, a rica aqui. Eu falei, não, gente, é porque eu trabalhava de uniforme, eu quase não saio. Então eu Tinha tenho razão. muita roupa. Então Isso eu é tô uma tentando. característica. Nossa, aí você falou, ele numerou, eu não numerei, mas eu tô focando aqui para mim não repetir ainda, hein? Mas já tá acabando já. Mas tudo Mas bem, nossa, tá tudo bem, mas percebe? Isso pode acontecer, a gente pode se perceber em características de outro perfil, é eu tenho normal. um pouco de lobo, é assim, é meio ridículo, mas eu me Não, vamos identifiquei seguir. agora. Não tem certo, não tem errado. Bora lá, obrigado. Vamos lá, os golfinhos. Primeira coisa que eu quero fazer para os golfinhos. Golfinhos, um abraço para vocês. Ó, mini corações. Ó, tá vendo? É isso, gente. O resumo do golfinho é esse. Afeto, coletividade. Não que os outros não tenham, mas está sempre pensando ali, ai, como que a gente pensa, como que a gente faz tudo junto? Ai, vamos fazer um happy hour, vamos juntar uma galera, vamos fazer um passeio, vamos. É esse olhar, é o reconhecimento, o trabalho em equipe, o fazer em grupo, né? Pensar sempre num ambiente mais harmônico. Então, sempre buscar ali como que a gente consegue que todo mundo fique feliz, como que a gente consegue que todo mundo se sinta mais confortável, né? Tem essa sensibilidade, tem esse olhar mais empático, né? E aí, se a gente for falar, quando eu falo mais aqui, eu estou falando pensando num comparativo, que não deve se comparar, mas num comparativo com outros perfis, né, com os outros 3 perfis. Isso se sobressai um pouco mais, né? Tanto que, em geral, pessoas que têm esse perfil do golfinho têm mais facilidade em comunicação. Então, as pessoas muitas vezes buscam para dar um conselho, para ajudar, para pedir um apoio, e essas pessoas geralmente estão sempre dispostas. Tá? E aí, quais os pontos de melhoria? Tudo isso é legal, é positivo, mas se estiver em excesso, se estiver trabalhando aí numa vibração mais negativa, vamos dizer assim, você pode começar a ter problemas, porque você vai, primeiro de tudo, esconder conflito. Imagina, Isabela, fica tranquila, a Lorena, ela não quis falar isso de você. Não, Lorena, talvez ela esteja um pouco nervosa. Imagina, vocês estavam se matando. Estavam as duas se pegando de raiva. Mas o golfinho pode ir lá e falar assim, não, aqui não tem problema, nossa, o time aqui é super amigo, ninguém briga, não briga, discute, vai ter desentendimento, vai ter descontentamento, sim, porque somos pessoas diferentes, né? Quando eu coloco essa felicidade acima de resultados, eu sempre dou um exemplo assim, o golfinho no extremo negativo, né, nesse ponto de melhoria, precisando trabalhar muito, vai chegar pra gente aqui e falar assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O primeiro de tudo, a gente é amigo, tá? A nossa amizade não vai acabar nunca. Mas, ó, a empresa tá falindo. Esse mês a gente já nem recebe salário. Mas, ó, olha que importante. Vamos fazer um happy hour porque a gente se ama, porque a gente é legal. Né? Lógico, estou exagerando, estou indo no extremo? Sim. Mas aí eu trago um exemplo para vocês. Eu trabalhei com gestão de carreira para um executivo. Isso faz uns 5 anos. 5 ou 6 anos. Um perfil golfinho altíssimo. Uma pessoa maravilhosa, assim, bondosa, com um coração gigante, super generoso. E aí ele perdeu o emprego depois de mais de 30 anos de empresa. Né? E numa das conversas ele falou assim para mim, você sabe qual é o meu grande orgulho, Márcio? Eu nunca precisei, a não ser por necessidades mesmo de... que a pessoa não sabia fazer o trabalho, não estava correspondendo e tal, eu nunca precisei demitir uma pessoa da minha equipe, do meu time. Ao longo desses anos todos. Todas as vezes que eu demiti foi porque tinha uma justa causa ali, né, um grande motivo. Mas eu nunca demiti pessoas porque a empresa precisava fazer corte de custo, nada disso. Eu sempre consegui resolver. Inclusive agora, antes de eu ser demitido,
o meu setor tinha 4 pessoas ali abaixo de mim e eu consegui realocar as 4. E, poxa, que legal. Muito, muito legal da sua parte. Aí eu falei, tá, e aí, o que aconteceu? Mas por que era essa... Né, por que você teve que realocar? Ah, porque a gente tinha que reduzir custo. Eu falei, ah, tá. E aí você realocou 4 pessoas. É. Eu falei, e aí você perdeu o emprego, né? Gente, ele ficou branco. Ele parou e fez assim. É. Falei, que bom, você ajudou as outras pessoas, mas aí, o que a empresa fez para reduzir custo? Cortou o seu, que era o salário maior, né? Ele fez assim, eu nunca tinha pensado nisso. Mas foi exatamente o que aconteceu. O que eu quero trazer aqui para vocês? Tem hora que o golfinho vai estar tão dedicado ao time, à equipe, ao todo mundo, que ele esquece até de se dedicar a ele. Então presta atenção, né? E uma coisa importante para os golfinhos aqui, coleguinhas, não esquece aniversário de golfinho. Eles não perdoam nunca na vida. Né, Isabela? Olha lá, a Adriana também. Não perdoa, tá? Imagina, nunca mais vou cantar parabéns para essa pessoa. Nunca mais vou mandar mensagem. Não teve coragem de me ligar. Não teve coragem de fazer um postzinho. É assim, tá, gente? São até meio rancorosos de vez em quando. Oi, Adriana. A minha lágrima e meu choro é porque Pode falar. a questão do cuidar do outro e a gente esquece da gente é isso. Bom, Aham. Sim, sim, sim. Acontece, tá, Adriana? quando eu chorei, é por isso, que a gente cuida tanto Entendi. do aí que a gente cuida. Então, Entendi, também que eu entendi. E é gostaria de legítimo, melhorar tá? é que Isso acontece. e aí o que acontece? Infelizmente, Tá cortando um pouquinho o um seu dia áudio. as pessoas vão falhar. E isso machuca. Exato, exato. Isso acontece mesmo. Tá? É um ponto, e é um ponto de atenção, tá, Adriana? Para você e para todas as colegas aqui. Tá? Cuidado para ver se você não está se dedicando demais para o outro e esquecendo de você. Tá? Vamos lá. Gente, eu vou precisar uns minutinhos mais do nosso horário só para a gente concluir, tá? Os tubarões, o povo que morde. Esse é o povo que morde. Olha lá, ó as palavras. Execução, ação, agilidade, resultado. Né? É a galera que quer fazer acontecer, que é competitivo. Tem gente que é tão competitiva, perfil tubarão que é tão competitivo, que ele compete com ele mesmo quem vai levantar primeiro da cama, só que ele dorme sozinho. Dorme com mais ninguém na casa, só ele. Mas ele quer levantar primeiro. Não, eu vou chegar primeiro do banheiro. Tá bom, vai. Tá tudo certo. Né? E geralmente busca ambiente mais acelerado, aquele ritmo mais alucinante. Tá? Opa! Agora foi. Pensei que tinha dado errado aqui. Algumas palavrinhas, né? Independência, iniciativa, fazer acontecer, proatividade, praticidade, liderança, automotivação, senso de urgência, foco no futuro. Esse foco no futuro é diferente do águia, tá bom? O águia tá foco no futuro, mas é aquela coisa mais fantasiosa. Aqui, o foco no futuro é o resultado. O que eu vou ganhar com isso? Como que eu vou fazer mais rápido? Né? Como que eu vou acelerar o processo? E, gente, vocês vivem com pessoas assim, tá? Eu sei que vivem. Quem não é assim, vive com pessoas assim. Né? Aquela pessoa que tá assim, então, mas, gente, a gente precisa fazer, vamos resolver logo, porque final de semana já tá chegando, a gente precisa saber o que vai fazer no final de semana, quem vai fazer o quê, porque não tem muito tempo. Amanhã já é outra coisa que eu vou pensar. Tá? Isso é legal? É. Isso é positivo? É. Isso é importante para o dia a dia profissional? É. Só que pode ter pontos negativos. Os pontos de melhoria. São pessoas, em geral, impacientes, inquietas, que geralmente fazem as coisas por impulso,
e na maior parte das vezes precisam refazer os seus trabalhos, tá bom? Sabe aquela pessoa que entrega o relatório em 5 minutos? E aí o chefe olha e fala assim, desculpa a expressão, gente, mas eu preciso usar, me perdoe, ficou uma merda? É mais ou menos isso. Nossa, você fez super rápido, uma porcaria. Faz de novo. Ou você mesmo descobre que você esqueceu de colocar metade do que precisava. Só porque você não pesquisou. Né? Um exemplo disso aqui é justamente a questão de você querer sempre acelerar os processos ou fazer cada vez mais rápido as coisas e esquecer que tem processos, que tem regras, que tem jeito para fazer, metodologia para acontecer algumas coisas. Né? Por exemplo, vocês aqui, algumas de vocês, imagino que têm habilitação, né? O Barão geralmente quer aprender a dirigir com 10 anos de idade. Com 15, imagina, eu já sei dirigir muito. Então, mas você não tem habilitação. Para que precisa de habilitação? Porque tem regra. Tem regra de trânsito. É assim que funciona. Né? Estou dando um exemplo fora do trabalho, mas para vocês entenderem aonde a gente chega. Então, assim, diante desses perfis... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar aqui nos 4. O que a gente pode olhar para esses 4 perfis? Primeiro de tudo, aquele que deu maior para você, possivelmente é aquele que traz a maior essência do seu perfil. Tá? Então, mas deu próximo, um deu 10, o outro deu 9. Perfeito, tudo bem. Você vai entender as características dos 2 ou dos 3 que deram. No caso da Letícia foram 3 que aproximaram, e tá tudo bem. Mas assim, tem um que você fala assim, meu, esse é o predominante. Essa é a minha essência. Os outros, todos nós temos os 4 perfis. Todos nós. Né? A gente tem características dos 4. E em alguns momentos da vida, a gente pode oscilar para um ou para o outro, e é totalmente natural que isso aconteça. Por isso que eu disse, se daqui 6 meses vocês fizerem de novo esse mesmo diagnóstico, vocês vão talvez ter uma mudança aí de números. Talvez não dê mais um empate, talvez dê um mais, outro menos, e tá tudo bem. Tá? Mas a essência, geralmente, ela não muda. Ela só vai mudar se você passar por questões psíquicas, mentais, na sua vida, e aí pode ser que mude. Uma pessoa que passou por um grande trauma, uma pessoa que precisou ressignificar o sentido da vida, por uma situação, às vezes, de quase morte, isso pode fazer com que mude, porque a pessoa vai mudar como um todo. Tá? Mas, em geral, é isso que a gente tem como essência. E aí, por que eu gosto de trazer, logo no primeiro encontro, esse olhar? Porque a gente vai lidar com essas pessoas o dia a dia. Então, se eu não souber, e não é para vocês ficarem apontando as pessoas. Eu sei que vocês vão fazer isso na família, tá, gente? Meu irmão, meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, é lobo, é águia, é tubarão, é cachorro, papagaio, não sei. Vocês vão fazer isso. Eu já sei. Né? Mas é ideal que vocês não se peguem a isso. Por quê? O importante é que vocês saibam qual é o seu perfil, qual é a predominância do seu perfil, para você entender, muitas vezes, algumas respostas que você dá para situações no dia a dia. Não se culpe se você é uma pessoa mais metódica e precisa ser mais conservador ali, de olhar regras e processos, ler manual do celular que você comprou do início ao fim. Chato, mas leia. Para você vai fazer sentido. Para o tubarão, com certeza não. Ele só vai querer saber se o celular funciona ou não. Onde liga, onde desliga, e depois ele vai descobrindo o resto. Para o águia, ele vai achar assim, o que esse celular vai me trazer de novo?
Aonde eu vou chegar com esse celular novo? Tá tudo bem. Para o golfinho, ele vai falar assim, esse celular é tão lindo, eu vou colocar uma capinha super legal porque é o meu xodózinho. E tá tudo bem, gente. É o mesmo aparelho, mas para cada um vai ter uma percepção diferente. E tá tudo bem. Agora, como que a gente carrega isso para o mercado de trabalho? Como a gente carrega isso para a empregabilidade? Primeiro de tudo, entender que cada um tem um ritmo. E que não tem certo, não tem errado. Rapidamente eu vou trazer alguns perfis aqui profissionais para cada uma dessas áreas. Para o Águia, tudo que envolver criação, imaginação, desenvolver, pensar em coisas novas fora da caixa, são áreas muito boas para se trabalhar. Mas eu só posso trabalhar com isso? Não. Em qualquer área você pode desenvolver muitas coisas. Área de marketing, área de comunicação, área de publicidade, área de desenvolvimento. Hoje em dia, desenvolvimento de IA. O perfil Águia tem mais predisposição. O perfil Lobo tem predisposição para tudo aquilo que precisa de conformidade e método. Área de qualidade, área de contabilidade, áreas de cálculos, engenharias, tem mais predisposição. Por quê? Vai sempre buscar o detalhe, a forma correta, o melhor caminho, e tá tudo bem. Golfinho, tudo que tiver relacionado a sociabilizar. Relações humanas, então, pode ser área como professores, como médicos, todo mundo que está ali na área da saúde, no atendimento ao cliente. Por quê? Tem essa facilidade em lidar com pessoas, em ter relações interpessoais. Né? Tem mais facilidade. Os tubarões, tudo que está ligado a resultado e metas, objetivos, principalmente de curto e médio prazo. Área comercial, área de negócios, áreas competitivas, como atletas, por exemplo, né, jogador de pôquer, ou seja lá o que for. Estou falando coisas bem aleatórias aqui. Agora, mas não pode ter um médico que é tubarão? Claro que pode. E existem vários. Né? Tanto que, assim, médico tubarão, sabe como que ele te atende? O que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Vamos resolver isso aí. A fala dele já é assim. Vamos resolver. Quer dizer, eu estou olhando para o resultado. Tá? Isso é só um exemplo. E aí, com o passar do tempo, vocês vão começando a entender que a dinâmica das pessoas é um pouco diferente. Para cada pessoa, ela funciona de um jeito. Eu vou, inclusive, colocar um slide, não está aqui, mas eu vou colocar lá para vocês, de como geralmente as pessoas se comunicam, cada perfil. O tubarão, vou começar pelo final. O tubarão, você quer falar com o tubarão? Não precisa trazer 1000 detalhes. Fala como começa, como termina e bora. A proposta é essa. Já para o lobo, é o contrário. Traga dados científicos e veja se a NASA aprovou aquele objeto que você estava querendo, né, Letícia? A Bruna está morrendo de rir já. Veja se a NASA confirma todas as pesquisas, porque aí ele vai estar seguro para falar, opa, vou fazer uma boa escolha. Né? Pode falar, Lê. Tá no mundo, tá no mundo. A Bruna deve estar rachando o bico aí, porque eu sou, assim, me identifiquei muito com as 3 últimas, não é à toa que deu empate, né? Mas me identifiquei mais com B e D ali, só que o B destacando total. E a Bruna é D total, então, assim, a gente é muito boa. Então a gente estava até comentando aqui que, é muito engraçado, ela é o completo oposto de mim. E é bem isso, B, viu? Traga dados científicos. Eu tenho 1000 perguntas para tudo sempre. Então, claro. Eu não tinha a menor dúvida disso. Né? Mas tá tudo bem. Você vai sobreviver, tá? Fica tranquila. Então, assim, esse é um outro caminho, esse é um outro lugar que a gente precisa olhar. Né? As pessoas têm essa característica. Ela vai precisar se sentir segura.
Não dá para simplesmente você chegar lá e falar assim, vamos viajar. Para onde? Peraí, não, como assim? Esse lugar não é compatível com aquilo que eu espero. Não vou, né? Então precisa ter uma comunicação mais assertiva. Para o Águia, você quer pegar... E aí, deixa eu ver se a Thalita está aqui ainda, não sei se ela já saiu da nossa live, mas... Tá aqui, tá aqui. Você quer conversar com o Águia, só fala assim, Thalita, você não imagina uma coisa. Gente, a cabeça dela já tá a 1.000.000 por hora, imaginando 200.000 coisas. Ela não sabe nem do que eu vou falar. Né? Por quê? Porque é assim que funciona, gente. É o processo dela e tá tudo certo. Né? Thalita, já pensou se a gente... Ela não vai ouvir o resto da minha fala. Ela só tá pensando várias coisas. Tá? E tá tudo bem. É uma forma de você conversar. Agora, e os golfinhos? Por que eu deixei por último os golfinhos? A Thalita concordando, é isso mesmo. E os golfinhos? Se você tiver um golfinho na família, que não for você, é claro, né? Quem aqui deu golfinho? A Isa deu golfinho, né, Isa? O meu também deu golfinho. Raquel também, Raquel também. Se você tem uma pessoa, um golfinho na sua casa, na família, primeira coisa que você faz é assim, Isa, eu já falei bastante de você, eu vou falar da Raquel, tá? Vou aproveitar ela. Você faz assim, oi Raquel, tudo bem? Como você tá? Fala pra mim como você tá, tá tudo bem? Como estão as coisas? Começa a conversa assim. Ela vai te falar até a senha do banco, gente. Desse jeito. Não é, Raquel? Olha lá, viu? Viu? Ela fala até a senha do banco, gente. Ela vai... pega aí que a gente já faz um Pix agora pra você, meu amor, tá tudo bem. Tá? Então, percebe que a gente vai começando a entender quais são os caminhos para a gente se comunicar melhor. E aqui, eu não estou falando, como vocês já devem ter visto aí em curso, assim, como persuadir a pessoa, fazer ela responder. Não. É só para você se comunicar melhor. É só para você poder não ter atrito de comunicação. Às vezes você tem um chefe que é golfinho, mas ele também vai ter que te cobrar, ele também vai ter que exigir coisas. Então ele vai ter que exercitar um pouquinho do lado do tubarão, muitas vezes, para cobrar o resultado. Mas com certeza ele vai falar com você de uma forma um pouco mais afetuosa. E não é porque ele está te sacaneando, porque ele quer te convencer de algo. Não, é porque é o jeito dele. E, Márcio, o meu deu golfinho e tubarão. E realmente, isso que você está falando faz muito sentido. Né? Porque eu tenho esse jeito de comunicar, mas quando é para cobrar, eu tenho que usar o tubarão. Morde todo mundo. Eu Uhum. sei. Mas é isso. Obrigado, Raquel. Então, gente, para vocês entenderem que quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está falando de predominância, a gente está falando de uma essência, mas a gente vai oscilar por todos. E muitas vezes, a flexibilidade, a adaptabilidade que eu falei lá no início do nosso encontro, vai cair nesse lugar. Poxa, mas espera aí, eu estou sendo muito pro lado do águia, voando. Talvez eu preciso parar e me organizar um pouco mais, parar e me concentrar um pouco mais aqui. Então, a característica do lobo vai ter que falar mais forte. Não, eu estou sendo resistente demais, muito metódico, criterioso. Poxa, talvez eu precise dar uma aliviada, preciso relaxar um pouco. Entender que eu não vou morrer se eu não entregar a planilha 100%. Se ela for 99% hoje, ela já está boa. Né? E assim com todos os outros. Faz sentido, meninas? Ótimo. Fala aí, Bru. Vamos ver se é a pergunta que eu estou esperando. Não, eu não vou fazer uma pergunta, que eu tava Então tá bom. morrendo de rir aqui. Eu só queria dar um exemplo. Dê um exemplo. Coitada da Letícia. Lógico. Eu sou 90% tubarão, eu sou muito prática, eu sou aquela que se estiver enrolando demais, eu vou falar assim, vai, fala rápido, tipo, Ou daqui que eu desenrola faço. o assunto. A Letícia não, ela é os mínimos detalhes, e aí eu brinco que ela faz perguntas irrespondíveis. Por quê? Hoje, por exemplo, gente, eu até fechei a câmera, que eu entrei numa crise de riso aqui,
por conta de um negócio que aconteceu hoje. Eu tava falando com ela, uma menina que trabalha com a gente, que em São Paulo tá com uma greve aí dos Dos metrôs trens, e isso. tudo mais. E eu tava vendo o jornal hoje de manhã. Aí eu falei, tá com a greve dos metrôs, né? Falaram até no jornal que foi um maquinista trabalhar. A Letícia simplesmente vira para mim e me pergunta, mas quantos maquinistas são? Porque ela precisava ter essa base, né? Se um foi trabalhar, mas quantos são? Eu olhei para ela e falei assim, Letícia, não é possível. Como que eu vou saber quantos maquinistas são? Letícia, eu vou te dar essa resposta, tá? Deixa ela terminar de falar, eu te dou a resposta. Por favor, eu precisava muito saber. E é tipo muito o exemplo mesmo do lobo, né? Tem que saber os detalhes, tem que ter o comparativo. Tá, se foi um, mas quantos são ao todo, né? Para ter essa base da diferença. Eu precisava me basear em dados, gente. Alguém precisava ter falado quantos maquinistas eram. Porque, tá, mas um de quantos? Tá E bom, aí, então... eu acho que ninguém lá era lobo, porque ninguém me entendeu. Todo mundo me criticou. Eu fiquei muito triste. Tá eu bom, só queria então... passar a informação que estava em greve. Ô, Bruna, eu entendo você passou a informação, ela só queria um pouquinho mais de detalhe. Então, só para responder e deixar ela mais tranquila, Bruna, você me permite? Letícia, se eu posso estar errado por proximidade ali no número, mas a última informação que eu vi é que eles têm 160 maquinistas que trabalham em todos os horários e todas as linhas que estão em greve. Tinha só ido um, porque os outros que estavam trabalhando, que era um total de 23 pessoas, eram supervisores que foram alocados para conduzir os trens no dia da greve. Porque pegaram quem estava lá e falaram, vai lá e vai conduzir o trem, porque alguns trens estavam funcionando. Tá bom, Letícia? Ai, muito obrigada, viu, Bruna? A informação existia. Ah, ela vai me dar paz, passar. gente, agora. Obrigada, Márcia, salvou minha vida. É porque amanhã ela tem que me ver no presencial de novo. Então, pelo menos eu não vou perguntar quantos maquinistas são, porque eu já sei. Agora você chega lá e conta para todo mundo, tá bom? Você vai lá e fala, já sei a informação. Pode deixar, eu vou chegar lá falando que ninguém é lobo, porque ninguém me entendeu. Gente, olha só, né? E a gente tá aqui brincando, tá rindo, mas é sobre isso, né? No nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, a gente vai ter essas pessoas ao nosso redor, né? E tudo bem, tem hora que você não vai conseguir dar resposta para a Letícia, como eu fiz agora. Eu só sei porque eu também fui olhar por curiosidade, eu fui olhar essa pergunta também. Me fiz essa pergunta, e aí? Né? Assisti o jornal, alguém falou, né? Mas é sobre isso. Tá? Então, assim, o que eu quero trazer de final aqui, já vou colocar o forms de presença para vocês responderem já já. Quem puder ir abrindo câmera, a gente já vai fazer a foto. O que eu quero trazer para vocês é essa mensagem de prestem atenção, né, de como você atua dentro desse perfil comportamental e como você lida com as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes você está sendo impaciente com uma pessoa, mas não é porque ela é chata. É porque ela quer saber a informação. E não é porque você é chato que não quis dar informação. É porque para você não era tão relevante. E tá tudo bem. Né? Tô pegando o exemplo das meninas aqui que trouxeram um cenário. E tá tudo bem. Né? Mas será que a gente não tem o meio do caminho? Será que a gente não pode buscar o meio do caminho? Né? Para ter uma comunicação mais assertiva, mais empática? Ok? Então, beleza. Vamos abrir câmera, vamos fazer a foto. Não veio a pergunta que eu estava esperando, porque geralmente pergunto, mas qual é o seu perfil? Né? É verdade, mas agora, durante você falando, eu ia te perguntar qual é o seu perfil. Eu vou deixar para vocês fazerem um bingo lá no grupo e eu só respondo no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu Vocês pensei vão... em lobo, porque chute. ele foi atrás da resposta. Eu acho que você é lobo. lobo. Vocês vão falar lá no grupo do WhatsApp depois que eu postar a foto. Olha que bonitinhas, as irmãs estão juntas. Que lindas. Eu já tenho Vamos fazer a foto. Vamos fazer. Vocês vão falar lá no grupo, tá certo? Vamos ver. Vocês vão fazer uma votação e eu falo depois. Até o final da noite eu falo para vocês qual é o perfil.
Vamos lá, gente. Meninas, vamos fazer a foto. Sorriso inteligente, perfumado. No 3, bora lá. 1, 2, 3, sorrisão. Opa, peraí. Apareceu uma mensagem, agora sim. Bora lá, 1, 2, 3, sorrisão. Segura. Prontinho. Foto registrada. Tá aqui o link do Forms para vocês responderem. Daqui a pouco eu solto lá no grupo também. Para quem precisar, amanhã a gravação fica disponível. Importante, quem puder participar do presencial amanhã, participe, porque o encontro de amanhã vai estar conectado diretamente com a próxima semana, que vocês já têm mentoria coletiva na próxima quarta-feira. Tá certo? Beijo, fiquem bem, boa noite. Daqui a pouco a gente se fala lá no grupo. Tchau, tchau, meninas. Beijo, obrigado, fiquem bem.